Um salve para você que acompanha o nosso canal, Professor Kraus chegando aqui para aquele papo esperto sobre o pensamento de um dos grandes ícones da filosofia / sociologia dos últimos tempos, Zygmunt Bauman. Esse nosso papo, intitulado Medo Líquido, é, na verdade, um passeio pelas principais teses defendidas pelo autor dentro dessa obra magnífica. A ideia é que você mergulhe nessa obra. Aqui a gente vai só fazer aquela provocação e na descrição do vídeo você encontra um material aí em PDF para dar um suporte. Esse, inclusive, é um papo que está inserido no nosso curso sobre o pensamento de Bauman. Tem uma playlist aí com alguns papos aí sobre vários assuntos, incluindo o mais badalado, que é o papo sobre amor líquido. Só que não é só de amor líquido que vive a teoria desse grande gênio das ciências humanas. Então, vamos começar a trocar essa ideia sobre medo líquido. Solta a vinheta. Chega mais e vamos iniciar a nossa reflexão. Bauman, ele vai apresentar, a visão geral do medo líquido e ele vai dizer que nós temos aí três grandes preocupações que se configuram como esses vetores de medo na modernidade líquida. O primeiro medo, ele diz respeito ao medo do futuro. Nunca tivemos tanto medo do futuro quanto nesse momento que nós estamos vivendo. E ele vai argumentar, evidentemente, que se deve àquele lance da gente ter que viver em sociedade se equilibrando entre liberdade e segurança. E aí você já sabe, você que já tem um contato com o pensamento do Bauman, você que já viu algum dos nossos papos anteriores, você sabe muito bem que o que ele chama de modernidade sólida, que foi um projeto que vigorou até aquele deadline foi a primeira metade do século XX, até ali a gente estava com a solidez, ou seja, a gente trabalhava com padrões muito rígidos, a gente trabalhava com instituições muito fortes, controle social. Então, você tinha uma certa estabilidade, você tinha uma certa previsibilidade até sobre algumas coisas. Você tinha confiança nas instituições, na economia e no futuro. Só que, quando a gente vai se aproximando da virada do século, já na verdade a partir da segunda metade do século XX, a gente tem o quê? Uma sociedade, em especial ocidental, que percebeu que estar com segurança era não ter liberdade. Então a gente fez o quê? A gente foi buscando mais liberdade. E diante dessa incompatibilidade, porque quanto mais segurança, menos liberdade, e quanto mais liberdade, menos segurança, a gente acabou enfraquecendo os padrões, enfraquecendo as instituições, enfraquecendo o controle social. E automaticamente a gente não tem tanta certeza quanto ao que virá. Claro, a gente nunca teve 100% de certeza do que ia acontecer no mês que vem ou no ano que vem. Mas o fato das instituições serem protagonistas, família, escola, Estado, a gente tinha ali uma certa rigidez que dava um chão seguro para as pessoas pisarem. Só que nós perdemos isso. Então, o camarada está numa empresa, ele não tem certeza do que virá no futuro. O cara está num relacionamento, ele também não sabe do que virá. A política, ela pode sofrer grandes reviravoltas. Até porque a gente está diante de um divórcio entre poder e política. A única fonte de poder não é a política. Nós temos outras fontes de poder que criam um cenário bastante fluido de instabilidade. Então, nós temos medo do futuro. O segundo medo diz respeito ao medo relacionado ao status. Isso tem a ver com o quê? Com a insegurança das pessoas com relação à sua posição na sociedade e a manutenção dessa posição. Note que no mundo líquido a gente tem aí um fluxo de riquezas que promove uma grande mobilidade social, onde as pessoas elas podem aí, num estalar de dedos, deixarem de pertencer a uma elite e cair para uma classe média ou para uma classe baixa. A luta, evidentemente, de todos no mundo capitalista é tentar galgar um lugar de destaque, mas não há garantias. E o terceiro medo, evidentemente, tem a ver com a insegurança do ponto de vista físico. Nunca
tivemos tanto medo da violência e da criminalidade como nos tempos líquidos. E isso se reflete, inclusive, na configuração urbana. Note que a segurança se transformou numa espécie de item que quem tem condições de pagar vai fazer um esforço em prol disso e quem não tem vai ter que contar com uma segurança cada vez mais distante de suas necessidades, quando não as pessoas vão contar com a ausência dessa proteção que deveria ser oferecida pelo Estado. E aí Bauman ele vai bater nessa tecla da configuração das cidades, esse lance da urbanização e da mixofobia, que seria o medo do estranho, o medo do desconhecido. A gente percebe que dentro de uma cidade as pessoas elas têm medo, por exemplo, daqueles que não são visualmente parte daquela determinada conjuntura, tipo um bairro de elite. As pessoas sabem identificar ali quem são as figuras que pertencem àquele bairro e que não pertencem. Então as pessoas elas têm um certo receio, como também tem receio no contexto global dos imigrantes. Há um movimento aí em vários países do mundo de crescimento, inclusive, da xenofobia. E aí o Bauman vai dizer que na cidade a gente vem percebendo que a urbanização ela acaba mostrando as desigualdades sociais e um dos efeitos colaterais desse desenvolvimento da cidade é justamente o fato de nós termos mais e mais pessoas vivendo em situação de rua. E diga-se de passagem, há toda uma questão de invisibilidade social e quando não tem invisibilidade social, existe evidentemente o preconceito. Existe o lance das pessoas desviarem dessas outras pessoas, né? As pessoas que não vivem em situação de rua, quando percebem pessoas em situação de rua, o medo ele está ali presente. Porque entenda que esse é um dos extremos dessa coisa do medo do estranho, medo do diferente. Esse indivíduo que não tem um lar, esse indivíduo que não tem a dignidade, ele é percebido como uma ameaça. Quando não, como alguém que está contaminado com algo e aí eu quero evitá-lo. Eu quero buscar um caminho, né, no meu cotidiano que eu não tenha que ter contato com essas pessoas. Bauman vai destacando também ao longo do livro que o principal medo, evidentemente, que nós carregamos é o medo da morte. E a mídia, ela desempenha um papel muito importante nesse processo, principalmente em duas frentes. Primeiro, quando a morte acontece, detalhando como ela aconteceu. E é interessante a gente observar o quanto há um sucesso por parte de produções que mostram crimes baseados em histórias reais, ou quando acontece algum caso de violência e a gente sabe o quanto as pessoas elas buscam informações sobre aquela violência para saber exatamente o que aconteceu. Então há esse detalhamento para que as pessoas tenham um senso de segurança, tipo assim, eu não vou me envolver com isso, eu vou passar longe daquilo. Se acontecer uma situação como essa, eu vou evitar. Então existe esse lance do detalhamento, da descrição minuciosa. E outra coisa que a mídia faz e que também dialoga com esse medo, né, da morte é a banalização da violência. Então a mídia, ela aparece como uma espécie de faca de dois gumes, né? Uma interpretação minha. Ela, na medida que informa, ela ajuda a prevenir e quando ela banaliza, ela acaba também alimentando um medo, o pânico, o terror na população. Bauman também nos deixa uma grande reflexão sobre a responsabilidade. A responsabilidade por dar segurança para as pessoas, a responsabilidade por manter elos de fraternidade, a responsabilidade, né, no que diz respeito a essa instauração, muitas vezes, de um cenário de pânico generalizado numa sociedade. Na verdade, a gente percebe, lendo o livro, que Bauman ele está percebendo que a dissolução dos laços humanos e o enfraquecimento das instituições acabou, de fato, intensificando um medo que é normal de se sentir. Né? O medo de ser agredido, o medo da morte, o medo da doença, o medo do estranho. Mas quando as coisas se enfraquecem, a gente acaba jogando gasolina em cima dessa fogueira. E as responsabilidades? Quem vai assumir as responsabilidades? É o mercado que vai assumir a responsabilidade? É a justiça? É a polícia? Note que nós não temos nem uma visão de harmonia entre esses braços sociais
que deveriam trabalhar em conjunto para poder combater esse medo. Então, é um livro que traz uma série de reflexões para lá de necessárias. Inclusive, eu também deixo aqui a recomendação de um outro livro chamado Confiança e Medo na Cidade. É um livro que a gente pode estabelecer também um link muito forte com esse papo sobre medo líquido, beleza? Então, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo com aquele teu brother, com a galera da sala, né, da faculdade, do colégio, para trocar essa ideia massa com o Zygmunt Bauman. E é muito massa poder contar com o seu engajamento. A gente já superou a barreira dos 50 mil inscritos e a meta é chegar nos 100 mil. E eu conto com você nesse nosso rolê filosófico, beleza? Um grande abraço e até a próxima.